Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. O meu convidado de hoje é Sua Excelência Ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, Dr. Agostinho Mondlane. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, senhora Olivia Massango, e boa noite, senhor telespectador da STV. O Ministério que responde pela área das pescas passou, no atual governo, a incluir mar e águas interiores. Que objetivo persegue este Ministério com esta nova designação? Obrigado. Começaria por responder esta questão dizendo que, de fato, este Ministério como tal surge pela primeira vez desde que Moçambique se tornou independente. A verdade é que os assuntos do mar foram sendo, desde a independência, foram sendo abordados em vários setores, como é o caso do Ministério de Transportes e Comunicações, e em algum momento até chegamos a ter o Ministério da Marinha Mercante e, em outros casos, abordados através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquadrados no Instituto chamado Instituto Nacional do Mar e Fronteiras. Entretanto, Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, tendo em consciência aquilo que o mar representa para o país, tomou a decisão de, por decreto presidencial, criar este setor, que tem por objetivo englobar, aglutinar uma série de atividades que se desenvolvem no mar. É natural que a área do mar é uma área transversal. Nessa atividade globalizadora do setor, do Ministério, toma atenção àquilo que são as responsabilidades dos vários intervenientes que desenvolvem atividades no mar e através do mar. O mar moçambicano constitui cerca de 40% do território econômico moçambicano. Nós temos a parte continental do país, que são cerca de 800 mil quilômetros quadrados. E do lado do mar, temos aproximadamente 520 mil quilômetros quadrados. Então, juntando este território econômico, espaço econômico moçambicano, o mar representa 40% do território econômico moçambicano. Por que território econômico moçambicano? Porque este Ministério é criado exatamente para, nesta ação globalizadora, catalisar o desenvolvimento da economia do mar. E como sabemos, o mar oferece recursos vivos e não vivos. Também serve de hidrovia para atividade comercial, para transporte de passageiros, transporte marítimo, de pessoas e bens. Também o mar serve como um sítio de lazer para turismo, mas também tem fins de natureza cultural, porque o mar é usado também para fins religiosos, fins culturais, etc. Entretanto, quanto à exploração dos recursos, eu dizia que no mar nós encontramos recursos vivos e não vivos. No diz respeito a recursos vivos, temos a vertente de pesca e aquacultura. Isso significa, no mar nós temos recursos selvagens de pesca e, por outro lado, no mar podemos desenvolver atividades
da aquacultura, o que significa criarmos produtos pesqueiros em condições de confinamento. Quanto a recursos não vivos, temos hidrocarbonetos, recursos minerais, no solo, subsolo, marinho, e também temos recursos que nos permitem, uma vez extraídos e tratados adequadamente, produzir medicamentos em grandes quantidades. E qual é a avaliação que o país tem dos recursos disponíveis no mar? Nós, por enquanto, temos uma avaliação geral, porque temos vindo a desenvolver o país, desde há muito tempo, tem vindo a desenvolver atividades de pesquisa para avaliação destes recursos. E ainda não temos números definitivos, mas os dados preliminares que nós temos indicam-nos tratar-se de um mar, do espaço marítimo que pertence a Moçambique, que pode proporcionar recursos valiosos, recursos vivos e não vivos valiosos, além de, tal como dizia, no futuro poder ser usado o mar para extrair água para água doce, a partir de dessalinização para o consumo humano, porque a água doce na natureza está a escassear cada vez mais, não só em Moçambique, assim como no mundo. E o futuro para a água, para o consumo humano, está também no mar. E precisamos de aprimorar o nosso conhecimento sobre o mar, dominar as técnicas e tecnologias para que melhor proveito possamos extrair do mar e enquadrar esta economia do mar no esforço de desenvolvimento de Moçambique. Esse é o objetivo porque este setor foi criado. Senhor Ministro, além de ser atravessado por grandes rios, o país é banhado também por uma extensa área do mar, que acabou de referir, 40% do território econômico do país está no mar. Qual é o potencial do país em termos de recursos pesqueiros? Em termos de recursos pesqueiros, o país tem a possibilidade de extrair do mar os chamados recursos selvagens, através da atividade de pesca, de cerca de 300 mil toneladas de pescado diverso. Algum desses recursos já se encontra no nível de sobreexploração. Outras espécies ainda não estão a ser exploradas. Dizer que, por exemplo, no ano passado, nós atingimos uma cifra... Qual é a percentagem de exploração? No ano passado, eu ia falar exatamente sobre esse ponto, no ano passado nós atingimos cerca de 287 mil toneladas de pesca de espécies selvagens diversas. Mas o potencial de cerca de 300 mil toneladas, o que significa que não estamos quase a atingir o limite do ponto de vista teórico. Mas as pesquisas que nós temos vindo a fazer indicarão no futuro se há maior possibilidade ainda de intensificarmos a exploração desses recursos ou não. Porque, estando efetivamente no limite, nós temos que empreender uma série de ações, e tal como temos estado a fazer, no sentido de que esses recursos sejam explorados de uma forma equilibrada, sustentável, que é para evitar que algumas espécies possam desaparecer. E olhando para este vasto potencial econômico que o país tem no mar, o que é que justifica que Moçambique continue a importar peixe, sobretudo camarão, quando dispõe do mesmo potencial que os países que exportam esse produto para nós? É uma perspectiva de diversificação ou incapacidade de exploração? Bom, a importação pode ser justificada por duas vias.
Uma, porque o volume de produção nacional ainda não cobre as necessidades. Nós, há 10 anos atrás, o consumo per capita de pescado em Moçambique era de cerca de 6 quilos. E até o ano de 2014 nós atingimos cerca de 12 quilos per capita, o que significa que tem havido o aumento do consumo por pessoa, o consumo de pescado por pessoa em Moçambique. E isso coloca-nos um desafio. E numa situação em que nós estamos já no limiar de esgotamento das possibilidades de continuarmos a pescar espécies selvagens, nós temos que embarcar outras vias de produção de pescado, que é a via da aquacultura, porque no mar temos a possibilidade de produzirmos pescado em regime de aquacultura, como dizia, em confinamento. E essa possibilidade dá-nos a indicação de podermos extrair maiores quantidades do que aquilo que nós extraímos com a pesca das espécies selvagens. O que significa que nós temos o potencial que vai para além de 1 milhão de toneladas em termos de produção aquícola no mar e perto de 2 milhões de toneladas de produção em águas interiores. Neste caso, seria a produção da tilápia e do peixe-gato. Qual é o real contributo do setor das pescas para o produto interno bruto? No ano passado, contribuímos em cerca de 10% para o crescimento do produto interno bruto. E em termos de percentagem média dos últimos anos, andamos a uma cifra de cerca de 2%. Mas o nosso desafio é subirmos esta cifra. Porque, tal como dizia para que percentagem? Isto dependeria mais do ritmo que nós conseguirmos, porque nós, os moçambicanos, ainda não dominamos as tecnologias de produção em aquacultura. Estamos, neste momento, a desenvolvermos capacidades nesse sentido. E é dentro disso que, por exemplo, em Chocwe, estamos, neste momento, a construir um centro de pesquisa em aquacultura para o melhoramento genético da tilápia, por forma a conseguirmos maiores índices de produção e de produtividade, e isso nos levará naturalmente ao aumento do volume de produção. E, entretanto, isso vai nos levar a um processo de aprendizagem e, paulatinamente, nós vamos poder subir as cifras, porque o aumento da nossa participação, da aquacultura, em termos de contribuição para o produto interno bruto, depende também da velocidade com que nós vamos fazer essas pesquisas científicas. As pesquisas já começaram e não dependem tanto do homem, mas vão depender daquilo que são os resultados que nós vamos alcançando. E, entretanto, o que nós já garantimos é que, à medida que nós vamos experimentando melhoramento, vamos avançar em matéria de difusão desse conhecimento junto das populações, junto das comunidades, junto dos praticantes da atividade da aquacultura, porque é interesse do Estado, e isso consta do programa quinquenal desta governação 2015-2019, promover a transferência do conhecimento para os que desse mesmo conhecimento precisam para a produção e para aumentar a produtividade. Este objetivo de aumentar a produção e aumentar a produtividade vai abranger a pesca do camarão, que nos últimos 10 anos reduziu de cerca de 10 mil toneladas ano para 3 mil toneladas. O que é que justificou esta redução e qual é a perspectiva do governo para reverter este cenário? Consta nos registros sobre a pesca de camarão de superfície que em algum momento terá havido a sobreexploração dos recursos. Mas também consta que temos ao longo da costa uma situação de distribuição de mangás. Os mangás prestam serviço ao mar. Um dos serviços é que constituem, em muitos casos, zonas estuarinas,
onde o camarão e outras espécies de pescado se reproduzem. E dali depois avançam para as zonas de recrutamento, já em idade adulta e pronta para ser pescada. Entretanto, temos esta situação. Há uma semana estivemos a visitar a zona de Mangás, ao longo do rio Matola, através do qual nós entramos para o Porto de Maputo. Nós vimos muitas clareiras de sítio onde nós precisamos de rapidamente trabalhar no seu reflorestamento. Reflorestamento com mangás e por forma a que esses mangás continuam a prestar serviços, tal como deve ser. Nós temos estado a trabalhar com as comunidades pesqueiras, no âmbito da pesca de pequena escala ou, então, aquilo que muitos conhecem por pesca artesanal. E uma das atividades que nós temos estado a fazer é transmitirmos o conhecimento de como lidar com o ambiente e, inclusive, levamos a consciência dos pescadores e das comunidades pesqueiras do quão nocivo é cortar mangás, porque volta e meia são as próprias comunidades que queixam da redução do estoque de pescado quando se lança a faina. Trazem cada vez menos peixe. E nós temos estado a explicar. E é por causa disso que temos estado a promover também programas que levam a que essas mesmas comunidades possam fazer o reflorestamento dos mangás. Porque é desses mangás e outras espécies de plantas marinhas que, prestando o seu serviço ao mar, permitem a reprodução das espécies. Se por um lado, no caso do camarão, houve sobreexploração, mas também há o problema de redução dos estoques de camarão de ano após ano por causa da distribuição dos ecossistemas marinhos a partir do corte de mangás. Falou da reflorestação dos mangás, dando exemplo aqui da Matola Rio, mas um pouco por todo o país. Esta é uma triste realidade. Como é que se explica ao governo assistir a este cenário de destruição contínua e intensiva dos mangás, tendo em conta a importância que eles têm para o mar e para a atividade econômica do país? Como teria dito, o governo não está de braços cruzados. Antes, pelo contrário, nós temos estado a consciencializar as comunidades, sobretudo as comunidades que vivem ao longo da costa moçambicana e com maior ênfase ainda em zonas onde nós temos estuários e outra vegetação aquática que bastante contribui para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos ou aquáticos, porque esta ação não é só em relação ao mar, é também relativamente a águas, as grandes massas de águas interiores, como exemplo da Albufeira de Cauarabaça, do Lago Niança, a Albufeira de Massingir, etc. Entretanto, os programas que têm vindo a ser financiados pelo governo moçambicano, no sentido de potenciar a atividade pesqueira por parte de associações ou elementos das comunidades que vivem ao longo da costa moçambicana e das grandes massas de águas interiores, incluem já programas de educação, de transmissão deste conhecimento sobre como lidar com o ambiente aquático. E a par disso, também temos estado a desenvolver a atividade de fiscalização, envolvendo elementos das próprias comunidades, como forma de, muito rapidamente, incutir nas comunidades a consciência da necessidade da preservação dos ecossistemas aquáticos no país. Exatamente, e dentro do lema, pesca hoje e pesca para sempre. Pesca hoje, pesca para sempre. O camarão de águas pouco profundas, a gamba, capenta e atum são alguns dos principais
são algumas das principais pescarias do país. Qual é a estratégia de exploração destes recursos e, em termos de exportação, qual é o destino? Bom, nós temos, em termos de pesca, de política, nós temos uma política pesqueira de que emanamos a lei das pescas. Depois desta lei temos uma série de regulamentos. Todo este edifício legal clarifica, junto de todos os operadores e daqueles que têm por obrigação fazer cumprir uma série de regras, o que deve ser feito. Entretanto, nós temos os recursos pesqueiros que temos e, na vertente da exploração destes mesmos recursos, temos o plano de gestão que é imposto pela própria lei de cada uma das pescarias. Dei um exemplo de Capenda. Por causa de Capenda, por exemplo, o máximo nós temos devemos ter na Bofeca Base de 250 embarcações e não mais. É verdade, tem havido pressões no sentido de que mais embarcações entrem, mas a permitir a entrada de mais embarcações, tendo já atingido o limite da possibilidade de exploração deste recurso, estaríamos a caminhar para um suicídio coletivo. Qual é o destino? Entretanto, para onde exportamos? A Capenda, neste caso, exporta-se, uma parte fica para o consumo nacional. Que percentagem? A percentagem do que fica no mercado nacional, quero que deve ser mais ou menos 40%, no caso específico da Capenda. Mas para toda a pescaria, o que se exporta no país são apenas 14%. Os restantes 86% ficam para o consumo interno. O pescado é comercializado internamente. Incluindo agora, a pesca para o caso artesanal. de Capenda, sim, que é o maior contribuinte de toda a pescaria, todo o volume de pesca anual, 90% vem da produção artesanal ou de pequena escala. E a pesca industrial está praticamente virada para exportação? Praticamente para a exportação. Senhor Ministro. O mercado, aliás, a exploração artesanal, a produção artesanal é que garante o abastecimento. Daí, então, esta preocupação também dentro daquilo que está previsto no plano quinquenal de governo de 2015-2019, de que o setor deve contribuir para o reforço da segurança alimentar e nutricional, porque produzimos alimentos. Temos atenção, como governo, virada para o empoderamento do setor da pesca artesanal. E dentro disto, por exemplo, este ano, estão previsto a entrega ao longo do país cerca de 40 motores. Significa pescadores que vêm pescando com barcos, não é? Aqui junto à costa, ao longo de todo o país, aqui perto, vão poder ir mais longe para poderem trazer maiores volumes de produção com a motorização dos seus barcos. Tendo em conta também a importância da pesca artesanal, porque contribui também para a geração de emprego. Não se pode falar de pesca industrial no país sem falar de uma das grandes apostas do governo, que é a pesca do atum. A Ematum, que é a empresa moçambicana de atum, é uma empresa com cerca de 80% de capital detido pelo Estado e é tutelado pelo Ministério que dirige. Por que a Ematum não está a cumprir com o pagamento da dívida? Não foi feito estudo de viabilidade? O estudo foi feito. Tudo é feito com base no estudo que foi feito para que esta empresa possa funcionar. E a empresa, com os meios que tem um grande potencial para produzir e ser autossustentável. E está a começar a produzir. Agora, o que está a acontecer com a empresa acontece com qualquer outro projeto.
isto, mas aquilo que se atrasa no processo de desenvolvimento da empresa e acaba criando estes descompassos de tesouraria. Isso acontece com qualquer projeto, mesmo aqui em Moçambique, mesmo com os megaprojetos, temos esta situação. E o que aconteceu de facto para que não estivessem em condições de começar a honrar com o serviço da dívida? Eu creio que melhor do que o Ministério, a própria direção estaria em condições de, com detalhe, com maior propriedade, explicar. Mas o que eu sei, e posso dizer de uma forma geral como órgão de tutela, é que houve determinados descompassos no desenvolvimento da atividade da empresa. E como muito bem sabem os telespectadores, nós estamos a começar pela primeira vez na história de Moçambique Independente a internalizar a pesca do atum. E é interessante que muitos moçambicanos nunca tinham visto o atum assim, fresco, e o tamanho que este mesmo atum ostenta, porque sempre o atum veio em latas, como um produto de retalho em latas. Entretanto, o significa que sempre se explorou o atum, as embarcações de empresas estrangeiras exploraram o atum e saíram pelo alto mar. E, entretanto, nós fomos recebendo o atum, e tal como temos vindo a receber, através de latas. Entretanto, estamos a começar, e eu creio que neste processo de aprendizagem, de estarmos a começar, a Ematum é a primeira empresa, é verdade que há uma segunda empresa já começou a pescaria do atum, e queríamos aproveitar esta oportunidade para convidar todos quanto sejam empreendedores a investir na pescaria do atum, porque é uma pescaria aberta que ainda mostra muitas possibilidades de vir a crescer em Moçambique para investir na pescaria do atum. Senhor Ministro, por que razão apenas 5 das 12 embarcações recebidas e licenciadas estão operacionais? A informação que temos como órgão de tutela é que há determinados aspectos logísticos, porque é necessário fazer algumas adaptações de algumas embarcações para estarem rigorosamente em conformidade com a lei moçambicana. O fato de ser empresa do Estado não significa que não cumpra com determinados procedimentos. Estão a proceder e creio que também estão em processo de organização logística para porem todas essas embarcações a fazerem-se ao mar. E tal como dizia, temos a informação de que dentro dos próximos meses todas as embarcações estarão a produzir, e aquilo que está previsto produzir este ano vão poder cumprir, porque vão buscar as compensações necessárias, de modo que as metas acordadas com o órgão de tutela, que constam do PES 2016, sejam atingidas. Até que ponto as receitas geradas pelas 5 embarcações garantem ou garantiram, vêm garantindo o funcionamento da empresa e projetam a mesma para um cenário de sustentabilidade, conforme está a tranquilizar os nossos telespectadores em termos de expectativa, do ponto de vista concreto? Tal como está a dizer, a Ematum é uma empresa que está em processo de desenvolvimento e está a iniciar pela primeira vez a pescaria em Moçambique, né? Entretanto, há uma série de elementos, não é, de aprendizagem que levam a que alguns processos estejam em atraso. E à medida que vão atingindo a plena atividade, que tal como dizia, que esperamos que todos os barcos entrem em plena atividade ainda dentro deste ano, a Ematum estará autossustentável e em condições de cumprir com as suas obrigações. E estes constrangimentos não foram previsíveis já quando do estudo de viabilidade? O estudo de viabilidade é um estudo de previsão do que se pretende fazer.
E, na prática, na altura da implementação do projeto, se fazem ajustamentos em função da realidade que se encara no terreno. E, sobretudo, para uma empresa que está trabalhando numa situação em que não há referência em Moçambique. Precisa de formar mão de obra, né? E para começar a formar essa mão de obra, primeiro tinha que ter começado a receber as embarcações para formar a mão de obra, porque não temos moçambicanos, não temos mestre moçambicano de pesca de atum, porque nunca o fizemos em Moçambique, nunca pescamos atum em Moçambique. As embarcações estrangeiras vêm com tripulações estrangeiras, pescam e saem pelo alto mar e nunca transmitiram esse mesmo conhecimento a Moçambique. Aliás, isso é um dos pontos de grande discussão com esses operadores. Para garantir esta pesca do atum? Faz favor. Os moçambicanos já estão a ser formados? Estão a ser formados pela Ematum. Estamos a falar de quantos moçambicanos? Ematum, neste momento, emprega um pouco mais de 150 trabalhadores. E não me refiro no conjunto, refiro-me àqueles que terão a responsabilidade de garantir a qualidade da pesca do atum, tratando-se de um produto que requer muita técnica, muita especialização, experiência na sua captura. O grosso destes trabalhadores são exatamente os que se dedicam à atividade produtiva, os que ficam na parte burocrática, são muito poucos, pela informação que eu tenho. O grosso são estes que estão a ser formados e fazem ao mar exatamente para pescar e tratar o atum. Porque o mercado do consumo de atum, sobretudo internacional, é muito exigente quanto à qualidade. Então, e a própria Ematum conseguiu, de alguma maneira, no ano passado, vencer. Na pesca experimental que fizeram no ano passado, conseguiram exportar. Então, a mão de obra especializada... Para um dos mercados mais exigentes A mão de obra especializada para garantir a concretização das metas está garantida? Está em processo de formação e vai-se continuar a formar. Atendendo que está em processo de formação e que já existem metas concretas e o Sr. Ministro, o Governo, é confiante em relação àquilo que é a exploração deste produto ao longo deste ano. Neste processo de formação já teremos quadros formados para garantir a concretização dessas metas? Já há alguns formados, tal como dizia, a Ematum no ano passado fez uma captura de atum que permitiu até que parte dessa quantidade fosse exportada para um dos mercados mais exigentes do consumo de atum, que é o mercado europeu. E o atum foi exportado e mantém os contratos que é para poder continuar a exportar este ano. Mas mais do que exportar, o que nós pretendemos dentro daquilo que é o plano do Governo, a verdade é que é importante angariar divisas, porque delas precisamos, mas também queremos atum no mercado nacional. E a própria Ematum está-se a organizar para o atum fresco entre para o mercado nacional. Estava previsto no plano disponibilizar atum para o mercado nacional? Já estava previsto vender o atum no mercado nacional e no mercado externo. E ao longo deste 1 ano e meio de operação, 1 ano e 3 meses de operação, a Ematum chegou de disponibilizar atum para o mercado nacional? Sim, sim. Como é possível identificar... o mercado está em processo de desenvolvimento. O próprio mercado nacional. Como é possível identificar o atum da Ematum? Bom, porque é o único atum que apareceria fresco no nosso mercado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos a um breve intervalo. Nos retomamos dentro de instantes. Não saia daí, caro telespectador. Até já. Este 7 de abril, a STV leva ao telespectador um debate só com mulheres sobre os desafios da estabilidade política. Estas mulheres estão onde? Desconstrói tudo. O meu ponto é que murmuramos. Conhece a opinião de Alda Salomão? Por que é que estamos a morrer? É por divergências em relação ao regime político. Se este regime político não serve para nós, vamos mudá-lo.
Paula Vera Cruz. Muitas vezes quem tem capacidade de esquecer direita e esquerda são as mulheres, porque elas são mães dos que estão à esquerda e são mães dos que estão à direita. E Fátima Mimbiri. Será que não veem a situação em que nós vivemos? Será que não veem que o nosso país está a ser destruído não só pela guerra, mas pelo fato da corrupção, etc, etc? Que nos digam exatamente o que é que está em disputa. O que é que está a ser discutido e debatido e qual é o grande ponto de divergência que faz com que moçambicanos tenham de morrer. Criar um sistema que permita que o Estado funcione fora da ligação partidária. Que exemplo é que nós estamos a dar às crianças, quando nós não lhes estamos a dar paz e nem sequer estamos a dar lições de moral? Hoje, no especial 7 de abril, aqui na STV. Muito boa noite e bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista, num dia em que temos como convidado o Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, e dando prosseguimento àquilo que é o tema que nos levou ao intervalo sobre a pesca do atum. O Sr. Ministro garante que este ano serão capturadas 3.000 toneladas de atum, ou seja, 10 vezes mais do que a produção do ano passado. Com esta quantidade ou esta produção do atum, Ematum paga as suas contas? Pode começar a pagar as suas contas. Recuperando o passado? E começar a recuperar o passado, porque esse é que é o objetivo. Rescalona-se os compromissos financeiros para depois serem honrados. E a empresa tem condições de o fazer. Quando é que chegam as restantes 12 embarcações e para quando o funcionamento pleno para garantir a produção desejada? Todas as embarcações já estão no país. As 24? Sim, já estão no país. Umas já estão a trabalhar no mar e a produzir. E neste processo de formação dos moçambicanos a passarem a dominar esta atividade de pesca e processamento do atum. E outras têm um processo, tal como dizias, têm um processo de tramitação logística para entrarem em atividade efetiva ainda este ano, por forma a que, tal como a própria direção de Ematum tem estado vindo a garantir-nos, se possam atingir estas quantidades que nos acordamos. Mas este ano estamos a falar de quando exatamente? O primeiro trimestre já se vai. É que a Ematum tem uma capacidade, nos próximos anos vai atingir uma capacidade muito acima das 3.000 toneladas. Tem um potencial para atingir 3 vezes mais esta quantidade planificada para este ano. Agora, para este ano, tendo atenção às condições prevalecentes em volta da atividade da Ematum, vão poder, segundo o compromisso assumido pela própria direção, mas assumido uma operação em pleno das 24 embarcações a partir de que período? Eu creio que já o próximo ano será um ano de plena atividade. Vão entrar em plena atividade. Então, este ano, as 24 podem não estar operacionais? Estarão a produzir mais ou menos um terço, né, daquilo que seria, mas esse um terço já tendo atenção àquilo que é o valor do atum no mercado, essa quantidade já permite a Ematum a cumprir com uma parte importante dos seus compromissos. Para salvaguardar este otimismo, como é que equacionam a manutenção das embarcações, uma vez que já existem também sinais visíveis de degradação das embarcações, das primeiras embarcações que chegaram ao país? Eu não sei se será degradação, porque trata-se de metal em água salgada.
Se formos a ver, mesmo quando vamos a um porto pesqueiro, olhar para todas as outras embarcações, não seja de Ematum, vamos encontrar que estão com problemas de ferrugem no casco. E é por causa disso, dentro das regras e princípios de segurança marítima, uma embarcação deve, dentro de uma certa periodicidade, e não superior a um ano, ir para a docagem, para a expensão do casco, para todas as embarcações. E também para permitir uma vida mais prolongada da embarcação. O próprio dono obriga-se a levar ao estaleiro naval para pintura, raspagem, pintura, enfim. São barcos que podem estar a precisar de docagem, mas não se trata de degradação. Ou se é degradação, uma degradação normal que acontece com qualquer outra embarcação e que se resolve empreendendo ações de manutenção em estaleiro naval, considerando que a água ainda por cima salgada, corroe a chaparia, o casco da embarcação com uma velocidade impressionante. Podemos reparar, a embarcação vai a uma viagem de 15 dias, quando volta, ostenta ferrugem no casco. E Senhor temos Ministro, outra vez de fazer alguma atividade para proteger o casco da embarcação. Senhor Ministro, o projeto previa a construção de uma fábrica para o processamento de atum. Já existe? Ainda não existe, porque essa é uma fase que se vai seguir ao momento em que se atingir a plena atividade, porque essa fábrica precisaria de ser alimentada com a produção. Não pode estar numa situação de a produção não ser suficiente para a sua elaboração. E como é que foi exportado o atum avança-se produzido? na pesca, o desenvolvimento da pesca até atingir níveis ótimos, e depois a outra fase que vai seguir é da fábrica de processamento. E como é que foi exportado o atum produzido até agora? Por enquanto foi exportado fresco. Senhor Ministro, o atum é uma espécie sazonal, dada a sua característica migratória. Como é que o governo está a cautelar-se para garantir a pesca do atum e cumprir com as metas no período em que este migre para outras áreas, não da nossa área costeira? De fato, o atum é uma espécie altamente migratória. E nesse processo nós temos momentos de pico que correspondem a cerca de 5 a 6 meses na nossa costa. Mas porque é uma espécie migratória, a pescaria, para esta pescaria, há uma organização do Oceano Índico para a pescaria do atum, que discute e estabelece as regras porque os intervenientes devem pautar para uma pesca sustentável desta mesma espécie. Isto significa que para a pesca do atum não há fronteiras. É diferente, por exemplo, do camarão. Porque o atum vai para além da nossa costa, vai para além das 200 milhas, que é a zona econômica exclusiva de Moçambique. Circula pelo Oceano Índico. Entretanto, o significa que os barcos moçambicanos são licenciados em moçambicano, desde que sigam os procedimentos da Organização do Oceano Índico para o atum, podem ir pescar em costa dos outros países, podem ir pescar em todo o Oceano Índico, o que significa que há a possibilidade de se pescar durante todo o ano. É uma questão de cada empresa licenciada em Moçambique organizar-se para pescar na costa, e quando os carduns migram para outra zona do Oceano Índico, seguir e pescar e maximizar os seus ganhos e rendimentos, e isso seria bom para a própria economia nacional. Senhor Ministro, como é que olha para este aperto que o projeto da Ematum está a criar às contas
do Estado e a ginástica que está a dar ao governo neste processo de tentar renegociar a dívida. Há espaço para arrependimento? Bom, é que o assunto, este assunto eu acho que os que melhor falariam sobre ele são os que lidam com as finanças do país. Mas, do meu ponto de vista, acho que a renegociação de dívidas não começa com o assunto de Imatum no país. É verdade que nós pegamos o assunto de Imatum como um caso, mas nós já tivemos e continuaremos a ter várias renegociações de dívidas. Mas neste momento o que o governo está a propor aos credores da Imatum é a troca dos títulos da dívida de Imatum e a extensão do período de maturidade da dívida. Então, concretamente, do negócio da Imatum, há razões para o governo se arrepender? Eu acho que não há que haver arrependimento. Trata-se de um projeto que tem que ver com aquilo que é a política da internalização da pescaria do atum em Moçambique, para que todos os moçambicanos, a partir daí, aprendam que é possível buscar esses recursos e levar aqui a pesca desses mesmos recursos, neste processo de internalização, contribuam para o desenvolvimento da economia do país. Entretanto, havendo uma situação de renegociação, tal como dizia, é normal em qualquer negócio haver uma situação de alguns aspectos que estavam previstos na hora da implementação, encontrar-se uma situação diferente e haver-se reajustamento. Mesmo em pequenos negócios, um indivíduo vai à banca, há renegociação. Agora estamos aqui a falar sobre Imatum. Há empreendedores privados que estão em gabinetes, em bancos, a renegociar créditos de que se tenham beneficiado para desenvolver seus negócios. É normal. E aí creio que não há arrependimento, tal como do lado do Estado também não há razão para haver arrependimento. Senhor Ministro, vamos falar de pesca ilegal, que é uma realidade no nosso país, quer nas águas interiores como no mar. Qual é a estratégia do governo para combater este mal? A pesca ilegal. Bom, a pesca ilegal está a ser combatida no país, porque tal como muito bem dizia, é um mal. É um mal em várias vertentes. É um mal, primeiro, porque representa a pilhagem de recursos nacionais, porque a maior parte dos que praticam ou incorrem na pesca ilegal são embarcações estrangeiras. Entretanto, entram nas nossas águas e retiram o pescado e vão por lá, e esse mesmo pescado, que é um recurso que pertence ao país, não contribui para o desenvolvimento do país. Porque se trata de uma pesca ilegal, ela é ao mesmo tempo irresponsável, porque pode ser praticada em zonas proibidas para a pesca, como é o caso de santuários, onde se reproduz, são zonas protegidas para a reprodução do pescado. Podem destruir essas zonas e daí criar uma situação de escassez, destruindo os ecossistemas marinhos. Podem criar esse tipo de situação. Porque como eles estão a pescar, a roubar, então tudo vale. Aplicam técnicas e tecnologias proibidas e podem criar devastações nos ecossistemas. Entretanto, nós temos estado a desenvolver esta fiscalização marítima, em especial a pesqueira, no sentido de desencorajar. E é dentro disso que, em finais de dezembro do ano passado, foi surpreendida uma embarcação com a denominação de Nessa 7, que é uma embarcação com característica daquelas que pescam atum e levava dentro de si artes de pesca do atum que
partir daí se tomaram medidas, exatamente porque estava presente nas nossas águas ilegalmente, sem conhecimento das autoridades competentes, nem tampouco com licença para desenvolver qualquer tipo de atividade no nosso mar. Sr. Ministro, no Lago Niassa, por exemplo, os pescadores queixam-se desta pesca ilegal por parte dos malauianos. O que é que o governo está a fazer concretamente para combater a pesca ilegal nesta região? O trabalho está a ser desenvolvido, tanto que no ano passado foi alocada uma embarcação de fiscalização marítima no Lago Niassa. Mas, além desta embarcação, nós temos ali uma base naval, que também tem estado a trabalhar conosco, tal como acontece no mar. A Marinha de Guerra de Moçambique trabalha com o setor nesta atividade da fiscalização marítima. É verdade que as embarcações que lá temos não são suficientes, mesmo para esta atividade, porque tal como sabemos, a Marinha de Guerra não está ali apenas para a fiscalização em si. Tem outras atividades que têm que ver com as tarefas de defesa da integridade territorial do país. Entretanto, sentimos uma necessidade de reforçar a nossa meios e a nossa maneira de agir de modo a estancarmos esta tendência de pessoas, entidades sem autorização, sobretudo estrangeiras, entrar nas nossas águas e pilharem recursos sem autorização. Entretanto, este é um dos assuntos. Dei um exemplo do Lago Niassa, mas mesmo no caso de Albufeira e Cabora Bassa, em que não há o problema de virem estrangeiros pescar, os pescadores não se queixam-se dos que entram, mesmo moçambicanos, sem autorização. E há regras, porque para as pessoas fazerem o mar, é necessário que as embarcações sejam verificadas para ver se estão em condições de navegar, porque uma das responsabilidades do Estado é a salvaguarda de vidas humanas no mar. Entretanto, não basta alguém dizer que tem uma embarcação e fazer seu mar, mas é necessário que esta embarcação esteja em conformidade com aquilo que deve ser uma embarcação admissível para flutuar nas nossas águas, sejam elas marítimas ou interiores. Sr. Ministro, alguns países da Europa, da América, reduziram cerca de 50% da pesca ilegal com uma aposta em tecnologia sofisticada para a detenção de barcos ilegais. A quando da aquisição dos barcos da Imatum, previa-se, para além dos 24 para a Imatum, previa-se outros, penso que foram 6 para a questão da fiscalização marítima. Estes barcos já estão operacionais? Os barcos estão em processo de entrar em operacionalidade, porque... Já estão no país? Já estão a chegar no país para reforçarem os barcos que já existem, porque a fiscalização existe. Aliás, tal como dizia que nessa seta é o resultado desta atividade de fiscalização que é feita com meios que já existem. Há meios de comunicação, meios de patrulha já existem. Tendo atenção à extensão da nossa costa e a necessidade de reforçar, porque as atividades no mar têm vindo a aumentar. Exemplo disso é o fato de termos lá a empresa já a fazer a prospecção e outras prestes a iniciar a exploração de hidrocarbonetos. E tudo isso precisa de proteção. E também essas empresas precisam estar sujeitas à fiscalização para vermos se o que desenvolve não estaria a prejudicar o ambiente marinho, tal como dizia que pesca hoje, pesca para sempre. Depois deixaríamos os hidrocarbonetos, os recursos minerais e outras atividades. O mar tem que continuar a dar peixe como elemento essencial para a população moçambicana.
Um estudo da FAO revela que as 54 nações que são banhadas por oceanos, de que Moçambique é uma delas, estão sendo alvos de uma pesca excessiva e que ameaça extinguir algumas espécies. E também com este reconhecimento das autoridades nacionais de que somos, de facto, alvos da pesca ilegal, quais são os números de que detém o Estado em termos de perda que a pesca ilegal cria ao país? Os números são difíceis de estimar. Qualquer dado que eu fosse lançar aqui seria uma mera especulação. Por quê? Porque nós precisamos, inclusive, porque há métodos, os métodos de cálculo daquilo que é o estoque do nosso pescado, são métodos que impõem que haja uma investigação científica muito profunda. Nós temos instituições que se dedicam a isso, que também precisam de reforço de meios, e estamos a trabalhar nesse sentido, reforço em pessoal e em meios para se fazerem as grandes massas de água, para poderem aprofundar a pesquisa, que é para, de fato, termos uma noção muito mais aproximada daquilo que é o nosso potencial pesqueiro. Em função dessa avaliação, nós poderíamos, por aproximação, dizer o que é que estaria a acontecer, porque se os que estão autorizados tiram X, o nosso potencial de produção nas zonas de recrutamento de diversos tipos de pescado é X e estamos a ter menos, nós poderíamos por aí fazer os devidos cálculos. Mas, entretanto, temos instituições que estão a fazer esse trabalho, está-se a aprimorar a forma de busca de informação para que possamos ter dados próximos da realidade. Agora, o que eu posso assegurar é que nós estamos a apertar cada vez mais para prevenir a pesca ilegal e outras atividades ilícitas no mar, porque não é só o problema da pesca ilegal, há o problema, várias outras atividades podem ocorrer no mar e que nós temos que trabalhar de modo a prevenir isso, incluindo a possibilidade de tráfico ilegal de mercadorias, não é? Contornando as alfândegas. Que capacidade, falou de contornar as alfândegas e dirijo-lhe exatamente esta questão, que capacidade é que tem o Estado moçambicano neste momento para aferir falsas cotas de produção declaradas por empresas licenciadas a operar no país? As empresas estão autorizadas a operar, de acordo com a regulamentação, são obrigadas a fazer no seu porto. E nós temos dispositivos de comunicação que permitem fazer o acompanhamento embarcação a embarcação. Então não há margens? Não há margem. São obrigados a vir e é obrigatório que cada embarcação de licenciamento de Moçambique se faça ao porto pesqueiro de base para verificação das quantidades capturadas e a partir daí proceder-se ao registro. E, aliás, este apelo temos estado a fazer aos pescadores estrangeiros do atum, que este é o grande problema que nós temos na Mensa, porque até agora recusam a vir ao porto da sua escolha em Moçambique para nós verificarmos as quantidades capturadas e a partir daí pagar o que é devido ao povo moçambicano, pagando taxa sobre a captura, porque esses recursos pertencem ao povo moçambicano. Senhor Ministro, mesmo a caminho do fim, tocando na aquacultura, que é uma das apostas do Ministério que dirige, como é que as comunidades estão a reagir às iniciativas de fomento de aquacultura? Bom, a aquacultura no país vinha sendo praticada já há anos, não é? Mas assim de uma forma não estruturada. E a dado momento, porque com as pesquisas feitas pelos nossos cientistas, conclui-se que o Moçambique tinha um grande potencial de produção aquícola, a partir mesmo do mar, que no mar pode produzir quantidades muito superiores àquelas que nós capturamos neste momento. Águas interiores, idem, desenvolvendo espécies em cativeiro. Tendo isso em consciência, desenvolveu-se um plano estratégico para o desenvolvimento da aquacultura.
E este plano começou por disseminar o conhecimento a maior número possível de pessoas, incluindo, sobretudo, as comunidades, nas zonas rurais, que são os principais alvos das ações de combate à pobreza levadas a cabo pelo governo moçambicano. Este conhecimento já existe, de alguma maneira, e nós estamos a avançar desta aquacultura de difusão, que é uma aquacultura de subsistência, para uma aquacultura para as comunidades, associações, indivíduos das comunidades, para uma aquacultura de pequena escala, que não só serve para produzir o peixe para autoconsumo, mas também para o mercado, por forma a que possam contribuir para o reforço de alimentos, não é? E também produzir rendimento, senão mesmo é criar postos de trabalho, autoemprego e empregar outros moçambicanos. Então, trazer a aquacultura como um dos elementos importantes do desenvolvimento do país. Senhor Ministro, durante a entrevista deu a conhecer aos nossos telespectadores aquilo que são as atividades desenvolvidas pelo Ministério que dirige. Mas, para além dos nossos telespectadores, há muitos moçambicanos que não tiveram ou que não terão a oportunidade de ver esta entrevista, mas que gostavam de também conhecer um pouco mais o Ministério que dirige, não só por pergunta e resposta, mas ter acesso a um conjunto de documentos. O Ministério tem uma página na internet, mas a maior parte dos documentos que disponibiliza são do governo anterior. Para quando esta disponibilização mais flexível de informação e em alinhamento com aquilo que foi o discurso de investidura do chefe de Estado, no sentido de maior transparência que exigiria do seu governo? Bom, ver o que o setor faz e que informação existe sobre o setor nas páginas de internet é uma maneira de ver as coisas. Mas tal como dizia que o maior alvo das nossas ações são as comunidades. As comunidades que têm muitas carências em termos de atividades de desenvolvimento, com vista a contribuirmos para o combate à pobreza. E nesse caso, nós temos estado a trabalhar com as comunidades diretamente lá onde estão e a transmitir o que está sendo feito, o que deve ser feito. E achamos que temos estado a atingir o maior número dos destinatários das nossas ações de promoção de desenvolvimento na área da pesca, aquacultura, mesmo em atividades ligadas ao mar e águas interiores em geral. Nós temos documentos que se diz são do governo anterior, mas eu posso dizer que são documentos que são do Estado moçambicano. O Estado moçambicano tem o princípio de continuidade de governo a governo. E esses documentos que estão lá são atuais. Se formos a ver, está lá uma lei das pescas que é atual. Está lá a estratégia de desenvolvimento da aquacultura que é atual, continuamos nos a guiar com base nisso. E dados numéricos, como é o caso daquilo que são as atividades desenvolvidas ao longo do ano passado, estamos neste momento a formatá-los no sentido de constarem da página da internet. E estamos a elaborar uma série de outros documentos, como o caso de uma ação que começou este ano, da elaboração da política do mar e estratégia de implementação. Uma vez concluída esta peça importante para o desenvolvimento da economia do mar, nós vamos poder depositar na página do Ministério. Estamos também a trabalhar em parceria com vários outros setores que desenvolvem atividades no mar e através do mar, na atualização, revisão da lei do mar, para contemplar uma série de coisas que ainda estão por fora. Uma vez concluída esta atividade, este documento estará lá também depositado. Cito esses aspectos como exemplos, mas há várias outras coisas nós estamos a preparar
de modo a que este canal de informação do público tenha informação atualizada e útil, não é, para, de modo a que o cidadão a partir daí possa se sentir incentivado, informado e incentivado até a entrar para este tipo de atividades de pesca. Por exemplo, eu dizia que convidamos os empreendedores moçambicanos a buscar mesmo parceria para a pescaria do atum, porque é uma pescaria aberta, de alto rendimento, e estamos neste momento a atualizar a estratégia de internalização da pescaria do atum. Mal a gente tenha este documento concluído, será depositado na nossa página de internet para consulta e ver e de modo a cada cidadão interessado possa ver que tipo de incentivos é que o Estado dá ao investidor nacional para que possa entrar neste tipo de pescaria, por exemplo. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter aceito